Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu não vou falar a nona característica, tá? Vou deixar para amanhã, porque que nem eu sempre falo, quando surge um outro assunto que eu acho muito importante falar, eu falo, tá, gente? Daí, tá bom? E hoje eu queria falar uma coisa até que aconteceu comigo, gente, tá? Que é o que acontece. Eu tive meu diagnóstico de autismo só com 41 anos. O que acontece depois do diagnóstico, tá? Por que é importante ter o diagnóstico, tá? Mesmo se é tão tardio, tá? E o que acontece e a reação de algumas pessoas, tá bom? Ele é muito importante porque ele dá uma sensação de libertação, de alívio, de autoconhecimento. O autista, ele nasce autista, né, gente? O autismo é assim, tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quem é autista, ele nasce autista, ninguém fica autista. Só que tem gente que nem, principalmente na minha época, né, que tá tendo diagnóstico tardio. Porque lá nos anos que eu falei para vocês, quando era criança, 1990, 1988, os médicos não sabiam dar diagnóstico de autismo quando não era severo, tá? Tanto que quando eu tive a minha depressão profunda, super profunda, com 15 anos, eu fui um psiquiatra, fui em psicólogos, ótimos psicólogos e psiquiatras, e me deram outros diagnósticos, depressão, coisa arada, porque não, né? Até uma psiquiatra começou a achar que tinha acontecido algum trauma na minha infância, que tinha que ser descoberto, né? Mas não, né? Era o autismo lá já latejando, mas eles não tinham condições de diagnosticar. Tá, mas por que que eu fui atrás com 41 anos? Só vivi com 41 anos sem o diagnóstico. Exatamente por isso. Porque o diagnóstico, a gente nasce com o diagnóstico e ele não tem cura, ele é para a vida toda. A medicação, quando necessário, as terapias ajudam a tu ter uma qualidade de vida muito melhor, a tu ter mais autonomia, a suavizar as características, né? Ter mais equilíbrio emocional, psicológico, ajuda muito. Mas por que eu fui atrás com 41 anos? Porque tu tem todas as características desde que tu nasceu, só que tu não sabe o que é. E muitas vezes, por não saber o que a gente cria um sentimento de culpa, porque a gente não deixa justificativa para aquelas características, para aqueles comportamentos. Ou a gente reprime. E tudo que é reprimido faz muito mal. Faz muito mal. E isso pode virar uma depressão, virar uma ansiedade e um sentimento enorme de culpa, né? Porque tu não entende aquilo. Por que que de manhã tu tá feliz e de tarde tu tá numa depressão terrível, né? Sem ter acontecido nada, nada que, assim concreto. Por que que as crises, né? De irritação, de oscilação de humor. Por que que muitas vezes a mudança de rotina gera tanta irritação? Por que que quando tem muitas pessoas a gente não gosta, a gente se irrita, a gente tem uma ansiedade lá no alto, né? Então, muitas vezes as pessoas e a gente mesmo se sente culpado, se julga infantil, se julga bicho do mato, infantil, exagerado, dramático, né? Eu me lembro uma vez que eu fui no aniversário e não ia ter. Ia ter muitas pessoas estranhas nesse aniversário. E daí eu comentei com um familiar meu, né? Ai, né? Com quem eu vou conversar, com quem eu vou ficar, e me gerou um estresse. E esse familiar, tipo, riu de mim, né? Nossa, tu é adulta, tu é acostumado, o quê? Sabe? Então aquilo gera uma culpa, uma. A gente se sente mesmo estranha, sem entender. É importante a gente se entender o autoconhecimento. Porque a partir do momento que tu tem um diagnóstico, tu vai se respeitar mais. Tu vai saber que aquilo não é frescura, não é drama, faz parte da sua condição. E a gente tem que respeitar isso, né? A gente não é autista porque a gente quer, não é uma opção, não é uma escolha, é uma condição que a gente nasce. Então a gente vai respeitar. Então não vai ter aquela culpa, não vai ter aquela coisa, tu é infantil, tu é dramático, tu é bicho do mato, tu é exagerado. Não, é uma condição que a gente tem que respeitar. Claro que nem eu falei.
a, o remédio quando necessário e a terapia são muito importantes para o autista. É muito importante. Porque o mundo, ele não é feito... Cuida o cachorro, Gabriel. Põe ele para fora, por favor. O cachorro quase batendo no celular. O mundo não é feito para os autistas. Ele não é preparado para os autistas. Ele não se encaixa para os autistas. Então vai ter muitas situações que a gente vai se sentir, sabe? Como se a gente não tivesse... O mundo não fosse pra gente. Por isso a terapia, ela é importantíssima. Mesmo que o autismo seja muito leve, seja número 1, né? Como falei no outro vídeo, não existe autismo leve. Porque o autismo, ele é autismo, né? Para ter autismo, mesmo que seja levíssimo, mesmo que seja o número 1, tem que ter prejuízos. Senão, não tem diagnóstico de autismo. Então não é uma coisa banal, fácil de lidar, né? A única diferença do autismo número 1, autismo, né, entre aspas, leve, é que a pessoa muitas vezes vai ter o QI preservado, o QI da média, pode ter até superdotação, mas os 5% de autistas que têm superdotação, eles falam que eles sofrem muito. Porque o cérebro ele fica girando rápido, 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 rápido. É como um computador que tivesse todos os aplicativos, todos os programas abertos ao mesmo tempo. Então não é fácil. Pode ser fácil para quem está no outro lado, né? Que não sabe o que está passando aqui dentro da gente. Eu não tenho superdotação. Eu, quando fiz meu diagnóstico, fiz meu diagnóstico, né? Que levou 1 mês e meio, né? Com a terapeuta. Ela fez teste de QI também. O meu deu na média, quase um pouco abaixo da média, tá? Ele deu alto só para falar. Isso que as pessoas se confundem muito quando veio falando bem, a Ana é super inteligente. Mas não quer dizer nada. Porque eu tenho muitas dificuldades em outras áreas. Ok? Ele é para várias áreas. Deu um pouco acima da média para falar, tá? Mas nas outras áreas deu, na média, quase abaixo da média, meu QI. E 5% dos autistas, que eu falei, tem superdotação, que é sofrida, como eu falei. E eu acho que uns 70% tem deficiência intelectual, que é o QI abaixo da média, né? Com prejuízo de QI, que seria autismo moderado e severo. Mas não é uma regra. Nem todo autista moderado e severo vai ter prejuízo, vai ter deficiência intelectual, tá, gente? Mas muita gente, após o meu diagnóstico, achou que eu mudei. E eu realmente mudei muito. Porque eu tirei a máscara, eu parei de ficar disfarçando. Eu deixei mais as características aparecerem. Eu comecei a ser eu mesma. Porque eu vi que aquilo era minha condição. Que não era errado, que não era feio, que não era vergonha. E as pessoas começaram a confundir como se eu estivesse me fazendo de vítima. Como se eu estivesse me aproveitando do diagnóstico, né? Eu até vi comentários assim, o que mudou agora, depois de 41 anos, né? Ou ouvi comentários assim, nossa, era muito melhor lidar contigo, conviver contigo antes do diagnóstico. Porque eu comecei tirei a máscara, parei de disfarçar, comecei a ser eu mesma. Só que aquilo era muito importante para mim. É muito sofrido a gente não ser a gente mesmo, a gente pôr uma máscara, a gente disfarçar, a gente reprimir. Não é saudável, não faz bem pro nosso psicológico, entende? Só que às vezes as pessoas confundem, porque as pessoas não sabem o que passa no interior da gente, o quanto aquilo causa sofrimento, né? O quanto a gente chora escondido, o quanto a gente sofre escondido, né? Simplesmente a gente não esconde mais, né? Só isso. Só que muitas vezes é interpretado de formas diferentes, tá, gente? Tá dando tempo, tá? Então aqui é a importância do diagnóstico e a importância da terapia, tá, gente? É esse o meu alerta hoje, tá bom? É muito importante. E de não julgar, não julguem. Vocês não sabem como a pessoa tá por dentro, tudo que ela passou, como ela era antes e só escondia, gente, tá bom? E não que ela tá exagerando, se aproveitando de um diagnóstico, dramatizando, exagerando, se vitimizando. Menos julgamento e mais acolhimento, mais empatia, tá, gente? Curte para me ajudar, por favor. Comente, nem que seja um oi, que ajuda muito. E compartilhe, tá? Beijo no coração.